Meu povo, como eu havia falado ainda agora, estou com som, vocês me ouvem? Antes de mais nada, boa noite, vocês me ouvem? Falem pra mim. Tá tudo bem agora? Pois é, vou receber esse cara que eu já tinha feito uma introdução tão bonitinha. É um cara gente boa, é um cara bom profissional, é um cara carinhoso, é um cara raro nesse meio artístico, sabe? Ele também é artista. Então, assim, vou receber Marquinhos Moraes, um sujeito que a profissão que mora aqui no meu coração, que todo mundo vai conhecer um pouquinho melhor agora. Então, assim, como eu falei antes, estou mais feliz que pinto no lixo. Já mandei mensagem para ele. Oi, meus amores. Sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam, dedinho no coração e dedo no aviãozinho para avisar todo esse povo bonito que quer compartilhar. Eita! E aí, E aí, digo eu, nossa, que cenário bonito! tudo bem? Melhor agora, né, Marquito? Falei para todo o povo aqui, tô mais feliz que pinto no lixo. Tô. Ah, que legal, que legal. Também estou muito feliz que deu certo. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você, até pela nossa parceria, que começou um contato extremamente profissional. E hoje eu tenho você realmente como um amigo, uma pessoa que eu sempre quero bem, que eu sempre passo algumas informações em primeira mão e faço questão que seja sempre assim. Pois é, mas você já chegou numa etapa, assim, do meu bem-querer, que mesmo que você não passe informações, mesmo que você não seja esse profissional sensacional que você já tá legal para mim, entendeu? Porque Ah, que legal. às vezes... Oi, o Jeff aí também, Jeff Gomes, que é o braço direito ou esquerdo, ou os dois do Os Marquinhos. dois, os dois. É Os uma pessoa dois, né? maravilhosa Obrigado. que está comigo desde quando eu montei o escritório. É uma pessoa incrível que eu sempre falo que todo mundo que trabalha comigo tem o prazer também de poder ter ele do lado, porque é uma pessoa que trata todo mundo muito bem, enfim, Exato. que veste a nossa camisa mesmo aqui do escritório. É isso. Então, assim, então eu já gosto de você ligar. Agora, eu tô enganado. Ou Hum. essa é a primeira vez que a gente fica frente a frente? É a primeira vez. É É a a primeira primeira. vez. A gente nunca ficou frente a frente, a não ser quando você entra nas lives aleatórias que eu abro fora de hora, aí você fala alguma coisa lá, a gente interage, mas nunca dá continuidade em nada. É isso, finalmente, gente. Finalmente, finalmente. E eu vou começar, Marquinhos, perguntando exatamente isso para você. Gente, para quem ainda não viveu nesses últimos anos, Marcos Moraes, ator, radialista, agente de talentos. Eu falei que eu escrevi agente de artistas, mas são talentos, porque tem esportista, tem cantor, tem modelo, tem influencer, é uma área vasta com quem ele trabalha, com quem ele impulsiona as carreiras. E, Marcos, você tem uma característica que eu acho muito engraçada, assim. Já te mandei mensagem de manhã, já te Sim, mandei mensagem de tarde, já te mandei mensagem de início da noite. Sexta-feira sim. te mandei uma mensagem tarde sobre a matéria que a gente deu na minha novela essa semana contigo. Você entra na minha live da madrugada, eu entro nas suas lives mais Sim, madrugada ainda. sim, sim. Rapaz, você desliga que horas? Deixa eu te falar, na verdade, essa é uma pergunta muito, muito difícil de te falar. Porque assim, eu durmo 3, 4 horas da manhã e acordo 8h30 da manhã. Então, assim, o tempo que. É o único período que eu me desligo, só que eu não me desligo completamente. Porque até de madrugada eu tô fazendo alguma coisa. Ou eu tô falando com um, eu tô falando com outro. Ontem mesmo eu tava um pouco gripado à noite, tava com um pouco com febre. Era meia-noite, eu tava falando no grupo da assessoria com o Jeff, com o Igor, que trabalha com a gente, que eu não tava bem, que qualquer coisa eu ia chegar um pouco mais tarde no escritório. Então, assim, o tempo todo eu tô full time vendo coisas. A gente tem grupo com todos os assessorados, todos. Nossa. Então, é o tempo todo falando de matéria, falando de TV, falando de publicidade, atraso de publi, imprevisto que o cliente às vezes cancela em cima da hora. Então, a gente fica full time ligado o tempo todo. Então, assim, não tem um horário exato para falar que eu me desligo, não. Não tem isso. Com a gente não tem isso. Imagina assim, o horário que você desliga. Chegou no aeroporto, entrou no avião. É isso. Não É tem a isso. possibilidade aí nesse momento. E a única coisa que eu faço para conseguir dormir, eu coloco meu telefone no modo avião e com o despertador. Porque se eu não botar no modo avião, se a notificação acender, eu já olho, eu quero ver o que é. Não, Então, e ainda mais agora com a Fazenda, não tem como desligar, né? não tem.
Agora não tem como, porque eu fico vendo o Play Plus o tempo todo para ver o Bill em alguma coisa. Quando a Erika tava, era dobrado, né? Tinha que ver ele, tinha que ver ela. Então, nessa época de reality, acaba você nunca se desligando. É. E me diga uma coisa, vocês cuidam das redes sociais dos meninos também? A gente cuida, na verdade, a gente contrata uma equipe nessa época do reality, né? Não fica aqui dentro internamente, fica externo, mas a gente monta essa equipe antes deles entrarem para poder fazer a gestão. No caso do Bill. Do Bill são 6 pessoas cuidando das redes sociais dele esse ano. Da Érica eram 4. Então, assim, pessoas totalmente separadas, que não tem vínculo uma equipe com a outra, mas aí a gente faz toda essa gestão e cuida dos ADMs também, para saber se está tudo ok, o que eu que está fiquei sendo imaginando, postado. porque o Instagram do Bill é super movimentado, toda hora tem uma novidade, Toda hora. todo dia Toda tem uma hora. novidade. Eles são ótimos, os ADMs, assim. E eles têm horários de trabalho. Então, uma equipe trabalha das 7 à 1, a outra da 1 às 6, a das 6 à meia-noite, por aí vai. Troca um turno. É muito sério. E muito bem feito. O Twitter dele também é muito. O da Érica também Sim, era. Mas o do sim, Bill, sim. o Twitter também é muito ativo, muito participativo. Muito. E o mais legal é o seguinte: que vocês conseguiram, a equipe que tá metendo a mão na massa, Sim. reproduzir muito o jeitão dele. Exatamente. A nossa ideia era não perder a identidade dele, né? Mesmo sendo outras pessoas que postam, mas manter como que se fosse ele ali, para não ficar algo artificial, porque aí perde a graça, né? Sim, Eu acho que exatamente. o barato da parada é esse, é sempre dar cara. A gente fez uma reunião com o Bill antes dele entrar em A Fazenda, uma das ADM já estava com ele antes. Aí a gente montou essa nova equipe, ele conheceu um por um, queria saber o nome de um por um, e foi aonde acho que deu muito certo. Todo mundo entendeu o que ele queria fazer. A Roseli Martins está perguntando assim: vai botar o Jorge no BBB, Marcos? Você vai? Você topa? Me responde isso. Vamos? Vamos? Vamos, claro. Aí eu tava falando isso hoje. Alguém perguntou assim: um rapaz trabalhando aqui, você entraria no BBB? Eu falei assim, cara, eu entraria e eu estaria ou canceladérrimo, porque eu tenho uma boca desse tamanho, ou ia ser amado, mas não ia Sim. conseguir ter um meio termo. Mas Sim. é isso. Você consegue assistir o programa, Marcos? A Camila está perguntando muito sobre uma propaganda de cueca do Arthur. Já eu pergunto a ele, Camila, relaxa, tá? E você consegue, por exemplo, agora, que está num momento muito importante da Fazenda, reta final, Bill, eu estava falando outro dia numa live, quanto a Fazenda foi bom para o Bill, Sim. né? Porque ele veio daquele BBB mega tóxico, mega complicado, ele saiu num momento muito ruim. Sim. Talvez, se não fosse aquele momento ruim, eu acredito que o Bill teria todas as chances de chegar na final do programa. Sim, sim. No limite, ele teve uma intercorrência de saúde, teve que sair do programa. E vocês ainda vocês foram muito machos, cara. Tiveram coragem de botar o garoto no terceiro reality show, sabendo que ele ia ser metralhado. Metralhado. E o cara tá indo super bem, graças a Deus. Sim. Mas você consegue sentar no programa e assistir como público, ou quem está assistindo como público é o profissional que está preocupado com a imagem do seu artista, já pensando no que você vai poder trabalhar em relação... Como é que você assiste o programa? Então, Jorge, na verdade, assim, eu acho que o diferencial de como a gente preza o trabalho, diferente de outras assessorias, que assim, não estou para julgar ninguém, mas eu acho que a gente trabalha com seres humanos. A gente é humano. Então, eu acho que o segredo da coisa é sempre me colocar no lugar do público e ter empatia de saber o que é certo e o que é errado. Por exemplo, se o Bill tivesse pecado lá dentro, feito coisas erradas, claro, meu papel é tentar defendê-lo. Mas eu também sou humano de falar, cara, você errou e você vai ter que pagar por isso. Ponto. Né? Então eu me coloco sim no lugar de telespectador, eu ouço muita coisa, fãs, pessoas, e quando a pessoa vacila, eu sou o primeiro a falar, realmente vacilou, mas a gente vai tentar mostrar um outro lado. Por que ele vacilou? Foi influenciado? Falou algo na hora que não tinha que falar? O que levou ele a ser influenciado ou falar ou ter aquele tipo de atitude? Então eu sempre me coloco nos dois lados, mas eu me coloco muito no lugar de telespectador para poder entender todos os lados.
sabe? Eu É acho que isso é o isso. legal. Eu não quero passar borracha para ninguém, falar que todo mundo é perfeito, porque a gente sabe que não, a gente trabalha com seres humanos. Então a gente também tem que ter noção de falar, cara, o cara errou, fulano É, errou, e a gente está aqui para tentar ajudá-lo, né? Esse é o papel, eu acho, que é isso. da assessoria. Porque eu acho E é, assim, e é a muita pura gente verdade isso. É a pura Muita verdade. gente acha que a assessoria é só soltar uma nota e colocar em um programa de TV. Eu não trabalho dessa forma. Por quê? Cara, você é ser humano. Tem dia que você não está bem. Você também você pode falhar. Todo mundo falha. Então a gente tem que ter essa empatia e dar a mão para a pessoa nos momentos que ela está precisando. Nem sempre a pessoa vai estar feliz ou vai estar como que eu posso te dizer, o tempo inteiro alegre Uhum. ou se entregar para todo mundo, não. Então eu também tenho como empresa de saber, pô, o cara não tá num dia legal, o cara hoje falhou por isso, o cara tá passando por problema de família. Então eu acho que o nosso legal, a forma que a gente tenta conduzir com os clientes é isso. Não é algo tão mecânico. Sabe, todo mundo que eu vou trabalhar, eu sempre mostro o lado humano da coisa. Eu trato todo mundo como seres humanos, sabe? Não como um objeto ou como um produto, Não, e é sabe? a pura verdade. E eu tenho uma vivência disso com o Marcos, que no BBB teve aquela briga hoje antológica, né? Aquela briga, naquela discussão, naquela roda do Arthur com o Fiuk, que o Arthur virou e chamou o Fiuk de bundão. Na Sim, hora eu falei, caraca! Aí detonei o Arthur. Marquinhos, eu estava na live, falei assim, não, é isso mesmo, vou conversar com ele. Ele não... Porque, assim, o que acontece naquele momento? Quem participa de reality show está com os nervos à flor da pele. sim, Tudo ganha sim, uma potência gigante. Eu até falei na live, é claro que o Fiuk estava sendo um tremendo de um bundão naquele sim, momento. Óbvio. sim. Mas naquela hora que o Arthur vira, se levanta e fala seu bundão, ele tira a bundice do outro e passa para ele. E pega para ele. E E pega pega para ele. e foi muito legal naquele momento o Marcos não passando a mão na cabeça, Sim, sabe? E sim, agindo como um educador, eu não chamo, mas como uma pessoa que e reconhece o erro e fala, mas ele é um cara sensacional, ele é um sim, cara do bem, é um menino que tem um coração de ouro, é um sim. menino que está jogando ali muito com o coração dele, mas com inteligência. Ou seja, não passa a mão na cabeça, mas procura encontrar as melhores características que todos nós temos, Sim. sabe? Eu não sou todo dia fofo, tem dia que eu tô um cão, entendeu? E nem por isso, aquele dia, isso vai definir a minha vida. Então, eu achei muito bacana a sua Exatamente. postura. Exatamente isso. E é o que a gente preza. Eu acho que o correto é isso da coisa. A gente não está aqui para vender fake news ou para vender mentira ou para mostrar que todo mundo é príncipe encantado, porque a gente sabe que não é, porque todo mundo é seres humanos. Então todo mundo falha, todo mundo erra em algum momento da vida. Então eu acho que o nosso trabalho é exatamente isso, mostrar para a pessoa, olha, você errou. Por que que você errou? Você perdeu a razão, vacilou. Então a gente mostra pontuado aonde está certo e aonde está errado. Então eu acho que isso dá o equilíbrio. Como muitas pessoas que trabalham com algumas pessoas que eu conheço e sempre querem passar um pano em tudo. E acaba É, sendo fake para a própria imprensa porque fica feio. Parece que a pessoa é perfeita e a gente sabe que não existe ninguém perfeito, né? Todo mundo, imagina, exatamente. uma pessoa acabou de entrar num reality, era a oportunidade da vida, é uma pessoa que batalhou a vida inteira ganhando um salário mínimo. Cara, é normal que pode vacilar com algumas coisas, só que não é o vacilar ali que vai mostrar o caráter dele, que ele vai ser um monstro. Não, não é Exatamente. isso, né? Então a gente preza muito isso e tem esse cuidado e trabalha com essa transparência para poder mostrar sempre o lado certo, o lado errado e tá aqui para poder abraçar na hora que precisar, a hora que a gente tem que aplaudir, a gente aplaude, mas na hora que a gente também tem que puxar a orelha, falar, pô, vacilou, errou, a gente também vai mostrar. É. E me diga uma coisa, você entraria no reality show, Marco? Cara, é assim, lá atrás, quando eu trabalhava como ator, como eu queria esse meio, minha cabeça, naquela época eu entraria. Hoje, convivendo com pessoas, né? Trabalhando diretamente com isso, hoje eu sei o tamanho da responsabilidade que é. Então, eu acho que nesse momento hoje, não entraria, porque assim, eu tenho escritório, eu estou crescendo ainda, a gente está engatinhando, então eu prezo muito isso. Mas quem sabe daqui uns anos, quando o escritório estiver muito bem, o nome estiver consolidado,
Não sei, mas eu acho que hoje o meu foco meio que mudou, sabe? Então hoje eu não entraria por saber a seriedade que é estar ali dentro, porque é muito sério. E eu fico imaginando assim também. Você entrou, se eu fosse você, eu entraria, mas eu queria ter um Marcos aqui fora Exato, para me cuidar. dando aquele suporte, Para entendeu? cuidar. É. Para cuidar. Eu falo, Jorge, que eu faço hoje, da forma que eu trabalho com as pessoas, é da forma que eu queria ser tratado lá atrás quando eu trabalhava como ator. E naquela época era muito. Não que eu passava dificuldade, mas era muito difícil, era tudo muito caro. Ter um assessor de imprensa lá atrás era muito dinheiro. Então eu falava, cara, eu quero alguém um dia para cuidar da minha carreira. Sim. E hoje eu faço exatamente para as pessoas como eu queria ter sido cuidado. Então eu pego esse amor que eu não tive lá atrás e coloco nas pessoas hoje. Eu faço exatamente para eles como eu queria que fizessem para mim. Mas, por exemplo, você começou a MM em 2015, relativamente recente, a MM Sim, Estratégia de Imagem, que é a sim, sua empresa, sim, e hoje você é referência em vários segmentos, como eu falei, mas assim, quando a gente pensa em reality show, a gente pensa em Marcos Moraes. sim. Qual é o olhar que você dá? Por exemplo, BBB. É óbvio que você não vai poder me dizer, óbvio, mas que olhar você já tem hoje, que você já deve estar agitando aí com 1.000 estratégias? É. Qual é muda o olhar que você dá? Quem poderia que você conhece, ou que seja do seu escritório, ou que ainda não seja, mas que você deve ter olheiros de toda parte pensando que olhar você tem de acordo para cada reality? É diferenciado? É especial? É específico? Como é que é isso? Então, na verdade, é muito louco. Eu vou te contar uma história que eu até posso abrir, porque eu não vejo problema, né? Não posso falar muita coisa, mas eu vou te falar como foi com o Bill, tá? Com o Bill, é muito estranha essa história, porque eu não conhecia o Bill. E quando a gente estava no BBB 20, com o Guilherme ainda, eu achei o Bill no Instagram de uma marca de jeans de Goiânia. Olhando marcas, porque eu fico fuçando várias marcas até para fazer contato, e eu vi o Bill. Não sabia quem era o Bill. Na hora eu printei uma foto do Bill, guardei, fiquei com aquilo 3 dias na cabeça. Falei, esse cara vai estar no BBB 21, vai ser meu cliente. Tipo, aleatório. Mandei pro Jeff na hora. O BBB 20 não tinha acabado ainda. Falei, Jeff, esse cara é o nosso do BBB 21. O Jeff, para de ser louco. Não viaja. E deu certo. Que Eu coisa, tinha né? certeza na hora que eu vi ele que ele ia entrar. E entrou. E aí o Arthur já era meu amigo há 5 anos. Eu já conheço o Arthur há 5 anos. O Arthur tentou alguns anos e não conseguiu. E no mesmo ano, o Arthur entrou também. Então, assim, coincidência do destino, Deus botou a mão nos dois, era para ser. E aí foi quando o Arthur me abriu, que estava no processo, e falou, cara, pode ser que dê certo e eu quero que você cuide. E aí? Aí foi quando eu falei, ok, mas esse ano a gente vai com 2 para lá. Porque eu acho Caraca, que também vai dar certo uma outra pessoa. E acabou dando certo. Então, assim, mas é muito assim. Por exemplo, o Neto, que foi o meu primeiro cliente que entrou na Fazenda em 2011, na Fazenda 11. O Neto era o cliente menos famoso que a gente tinha no escritório. E aí a gente pegou o material dele e de mais 5 pessoas e apresentou para a Fazenda. Porque o processo da Fazenda e o processo do Big Brother são extremamente diferentes, né? A Fazenda, a gente apresenta para os produtores de casting alguns nomes, para ver se eles têm interesse. Como se fosse um casting normal, e a Record fala, pô, legal, não é legal, não tem interesse. E a gente apresentou o Neto já era um cara bonito, porém só era conhecido dentro de Goiânia. Eu sempre acreditei nele, já estava com ele 1 ano antes da Fazenda, e o Neto foi o primeiro a ser emplacado. Então, a gente começa a ter uma malícia em cima de algumas coisas, de entender o que eles acham que vai ser legal. Por exemplo, o nome do Bill, Arcrebiano. Não tem no Google um outro nome. Então, é fato que chamaria atenção, né? Então, é ter essa sacada da malícia de pensar sempre assim, Jorge, o que você, Jorge, como produtor, gostaria de ouvir da boca do Marcos que irá te convencer? A gente tem que se colocar no lugar do outro. Porque, assim, é o que eu sempre falo para todos. Se você chega na frente de qualquer produtor, falar, um exemplo, eu sou
eu sou hétero, pego mulher, bebo e tal. Ok, mas isso o Brasil inteiro vai falar. O que você vai falar para me surpreender? Então você tem que ter um feeling para falar algo que você vai comunicar Ih, gente, quem diferente. Ele engasgou aí? vai Fui eu, fazer Marquinhos. algo que eu não estou esperando. Então, é ter esse feeling. E fora que é perfil também. Mas o perfil não é nem sempre o bonito, o galã. Aham. É meio que ser uma junção de coisas, sabe? Eu É. acho que envolve muita coisa. E Não, e aí a gente você... começou a ter esse. Não, fala. Foi, e aí a gente começou a ter esse feeling e as coisas começou a dar muito certo, sabe? E é o que eu falo para todo mundo, nem sempre todo mundo vai ter oportunidade. E antes da gente apresentar, a gente sempre vê se realmente a pessoa quer, se vale a pena, cria, bate um papo com a pessoa, vê se ela está preparada, vê os prós e os contras, o que vai ser legal, positivo e negativo para ela. Então a gente entende tudo isso primeiro antes de mandar. A gente não manda ninguém aleatoriamente, só por mandar e fazer volume. Não, e você tem vários cases de pessoas que passaram por situações difíceis ou na vida ou em outros reality shows. A gente tem o Biel, né, que surgiu realmente a Fazenda 12 para ele foi uma fênix. Ele entrou Foi. lá, mostrou que é um garoto calmo, que é um garoto pacífico, que é um garoto que consegue lidar com adversidades de uma maneira muito forte. A Jojo ganhou mega merecido, mas ninguém pode dizer que Sim. o Biel perdeu. O Biel também ganhou Exatamente. muito Ganhou ali. muito. Na Fazenda também, Lipe, outro que entrou na Fazenda, queimadaço! Muito. E saiu um Muito. príncipe. Fez amizade Exato. até com o Sté, que é outra Sté mais maravilhosa também do seu casting. Saíram amigos. Então você tem cases de muito sucesso, mesmo em realities que são muito pesados, né? Isso é incrível. Sim, e eu vou te falar uma coisa do Lipe. Antes da gente pegar o Lipe, a gente pegou o Lipe antes da Fazenda, né? No começo do ano. Quando a gente sentou para falar de A Fazenda com o Lipe, isso antes de acontecer a Fazenda. Só para te falar, o Lipe ia fazer a Ilha naquele Uhum. primeiro ano que não teve. O Uhum. Lipe ia para a Ilha, só que aí, devido à pandemia, a Record não fez a Ilha naquele ano, que foi o ano que cancelou o Power Couple também. O Lipe era uma coisa que todo mundo falava para mim assim, Marcos, não pega esse cara, é um problema, vai queimar sua empresa. E algo me falava assim, pega, vai nele, vai nele. E, cara, eu vou te falar, para mim hoje, não tô babando o ovo, não é isso, mas o cara é de um profissionalismo, é um ser humano incrível, de um berço maravilhoso, uma família incrível. Para mim, é um dos caras mais profissionais que a gente tem. Já vai para 2 anos que ele está com a gente. Eu não tenho que falar nada desse cara. O cara é extremamente profissional, ele entrega muito bem, ele vende publicidade como ninguém. E um reality editado mostrou para o Brasil que ele era um monstro. Então ele precisava realmente mostrar quem ele era para o Brasil. E graças a Deus deu muito certo. Deu muito certo. Para Biel também, Muito. para Stephanie também. Muito. Para o Biel foi maravilhoso, porque é o que eu acabei de te falar. Errar, Jorge, todo mundo erra. Exato. Nós somos seres humanos, né? O Biel errou, ele não tinha nem 18 anos na época, aconteceu tudo muito rápido. Imagina um menino do nada explodir, virar um fenômeno que virou no Brasil. Biel não andava na rua, era uma legião absurda. Então é tudo muito assustador, é tudo muito rápido. E se naquele momento você não tem um preparo, não tem uma cabeça muito boa, é normal você falar alguma coisa, porque a gente fala também no dia a dia. Eu não posso ser hipócrita de falar que eu, como pessoa, já não fiz uma piada, já não falei de... A gente fala, é aleatório, sai da nossa boca, né? Sim. E nem por isso eu sou um cancelado, ou eu sou uma pessoa pior ou melhor que alguém. Não, a gente erra e está aqui para evoluir cada dia. E eles são a prova disso. Só que eles estão expostos nessa arma que hoje é a internet, é o Instagram, que é onde é tudo muito sério. Hoje você não pode curtir uma frase, dependendo da frase, ou você é racista, ou você é preconceituoso, ou você apoia tal partido. Não, a gente tem o direito de opinião, só que as pessoas não entendem isso. As pessoas querem que a gente faça o que elas querem, sabe? Então, isso é muito assustador. É complicado, é muito complicado. A exposição, ao mesmo tempo que é boa, ela tem que ser perigosa. Esse relacionamento que a gente tem aqui no Instagram, que eu amo,
Eu faço as lives porque eu gosto. Eu não ganho dinheiro fazendo live. Não Sim, ganho. Nem de madrugada. Eu faço porque eu gosto da interação. Não acho que as pessoas têm claro, que concordar comigo. Não acho. sim, Aprendo com o que falam para mim. Mas é complicado. É muito complicado. Para eles, então, que sim, tem uma exposição de 200 vezes maior do que a minha, eu faço ideia. E isso é outra coisa. Você se relaciona muito com essa galera, com fã, porque fã é assim, fã ama, mas esse amor sim. pode virar um ódio de uma maneira muito rápida. Como Pode. você lida com isso? Assim, você abre live, É, você conversa, você interage muito. ó, eu vou te falar uma coisa que eu nunca abri para ninguém, eu vou te abrir. Isso é muito sério, porque hoje eu não trabalho mais com o Gui por causa dessa cobrança, tá? É uma coisa que eu nunca abri, é uma coisa que foi muito pesado que eu sofri no ano passado, porque as pessoas vincularam a assessoria com o namoro com o Guilherme e com a Gabi. Hum. Então eles achavam que tudo que acontecia entre o casal era minha culpa, e não é minha culpa. Eu não interfiro na vida pessoal. Eu só vou interferir na vida pessoal de algum cliente meu quando o pessoal tiver atrapalhando o profissional. Sim. Aí eu vou falar. Mas caso contrário, Jorge, a gente está aqui para dar conselhos, como amigo, né? Eu já Claro. era amigo do Gui também há 4 anos antes do Big Brother. Todo mundo sabe disso. E foi muito sério, porque as pessoas não entendiam. Eu fui massacrado pelos fãs. Massacrado. Recebi ameaça de morte, o Jefferson recebeu ameaça de morte. Era muito pesado. É Então a gente louco. sentou um dia e falou: Gui, não dá, a gente continua amigo, foi maravilhoso, mas a gente precisa se desprender. E hoje eu falo isso porque hoje eu tenho maturidade para separar, não, para poder expor algo e fazer essas pessoas entenderem isso, né? Então hoje eu tento abrir as lives para falar com a galera, para a galera conhecer um pouco mais do Marcos, ver que eu sou um ser humano, ver que eu também posso ser seu amigo, que não é só trabalho, mas que eu não mando na sua vida. Não, e isso é uma coisa que você vai ter que levar na vida, Marcos, porque aí esse ano veio o Cartour. Que Exatamente. também muita gente foi em cima de você. Uma vez a pessoa veio perguntar: você acha que o empresário do Marcos impede eles de assumir? Eu falei assim, gente, são dois adultos, não são duas Sim, marionetes. Entendeu? O sim, Marcos não tem nada com isso. O Marcos pode aconselhar do que eles pedir. Aconselhar profissionalmente, ele vai aconselhar. Pessoal, sim. se alguém lhe pedir um conselho, ele vai aconselhar. E não existe isso, gente. Sim. Então, assim, e foi a mesma coisa. E quase que com o Arthur também no início, lá atrás, quando ele saiu do Big Brother, eu sofri muito ataque. Só que eu e o Arthur, a gente teve a sabedoria de sentar, conversar e entender que a gente é maior que esse problema e que as Uhum. pessoas têm que entender e saber o meu limite na vida do Arthur e o Arthur na nossa e vice-versa, sabe? Então, hoje, a gente tem essa maturidade, eu entendo dessa forma. E é isso, mas que foi assustador também foi, e eu falo para todo mundo, eu falo, gente, se o Arthur quer ir numa balada, se o Gui quer ir numa balada, se o Bill quer ir numa balada, o Lipe, o Biel, eles têm o direito de ir. Vai me pedir minha opinião? Vai. É o que eu falo, assessoria não é ser pai, não é ser mãe, não é. Mas a gente está aqui para falar, olha, será que vale a pena? Pensa com carinho, o que vai agregar? Eu falo algumas coisas, só É que eu claro. também não posso esquecer que eles têm uma vida, todos são solteiros E e têm que adultos. viver. São adultos, têm que viver. Tem as vontades deles, tá trabalhando, tá ganhando o dinheiro deles honestamente. Então tem que aproveitar isso também. Só que não é culpa do Marcos ou do Jeff ou de outra assessoria, não. Eles são donos das escolhas, né? Então, igual muita gente me apunhalou. Ah, que loucura colocar o Bill na fazenda. Só que as pessoas não entendem da forma que você me falou no início. Foi um tiro no escuro? Sim. Mas a gente tinha certeza que o Bill poderia e iria mostrar quem ele era para o grande público. Então isso foi muito legal. Mas foi um tiro no escuro. O Bill Foi. poderia ter saído na primeira semana. Entende? Aí a Exatamente. gente ia segurar o rojão junto. Aliás, quando ele passou daquela primeira semana, foi um. Glória a Deus, foi incrível. Foi incrível. Então, mas é muito assustador os ataques, entende? Então, É. hoje,
a galera do Arthur, a galera do Bill, a galera de outras pessoas respeitam muito o Marcos, eu sou muito grato a eles, eu falo com eles, eu falo o quanto eles são importantes na vida deles, eles engajam, eles valorizam, enfim, eles são incríveis. Só que hoje eu consegui mostrar que o Marcos tem autonomia até a página 2. Ponto. Sim. Passou disso, eles são maiores de idade e eles escolhem aonde eles querem ir. Exatamente, exatamente. E aí a Camila perguntou, a Camila Amorim perguntou ainda agora se é fácil vender o Arthur. Quanto produto de publicidade. Verdade, Gente, é só vocês verem a quantidade de coisa que aparece naquele Instagram desse menino, né? muito, 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 muito. Mas, na verdade, assim, a questão não é nem ser fácil ou difícil. A gente faz uma triagem em cima de tudo, né? Porque eu acho que chega uma hora que não tem que ter quantidade, tem que ter qualidade, exatamente, profissionalmente falando, né? Não é sair anunciando qualquer coisa. Então, assim, claro, tem muitas marcas que procuram e tem muitas marcas que a gente busca também. Só que aí a gente faz um balanceamento em cima de tudo. Vale a pena que procurou? Vale a pena que a gente buscou? E aí, em cima disso, a gente desenha a história, sabe? É isso mesmo. E me diga uma coisa. Eu só vou mandar um beijo para a mãe do Lipe, que está aqui na live. Andréia, um beijo. Adoro vocês. Viu? Eu adoro mães. Andréia, um beijo. Eu já fiz live com seu filho, Andréia. Sou apaixonado por ele. Ai, que bom que você está aqui, Andréia. Ela é maravilhosa. A família toda são incríveis. São pessoas que me acolheram desde o início, me deram toda a liberdade de trabalhar com o Lipe, acreditaram em mim. Quando ele estava na fazenda, ela falava assim para mim: Má, se o Lipe te escolheu, o que você decidir está decidido. Eu sou mãe, mas quem manda é você. Então eu sou muito grato pela transparência e pela credibilidade que eles sempre me deram mesmo, sabe? Eu acho que ela nunca colocou o sentimento de mãe em nada, sempre falou: o que você decidir é a melhor decisão, faça. Então eu sou muito grato a isso. Marco, mas isso também é reflexo de quem você é. Essa confiança que a Andréia, ou os pais, ou dos seus outros assessorados têm essa confiança em você, porque você exala isso. Sabe? Você exala transparência, confiança. Você é uma pessoa muito direta. O Marcos não enrola, gente. É possível? O Marcos diz: Jorge, é possível. Ih, Jorge, esquece, não é possível. Isso, nada melhor no mundo. Se as pessoas hoje conseguissem serem mais transparentes, o mundo seria muito mais fácil a gente viver. Exatamente isso, eu penso exatamente dessa forma. É muito melhor um não bem falado do que um sim meia boca, né? Exato. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que está aqui também, liveiro, o Matheus Martoni. Matheus Martoni também é ator e está falando: eu quero ser assessorado pelo Marcos Moraes. Gente, todo mundo quer. Eu acho que depois do sucesso desses seus meninos de reality show, você deve ter fila de gente querendo ser assessorado. Jorge, é o seu uma feeling. O que é um feeling? Eu já vi que você é muito da sensibilidade, você ouve muito o seu terceiro olho, mas o que tem? O que você procura em quem você vai assessorar? Tem uma fórmula ou não é? Você vai muito na intuição? Eu vou muito na intuição, é muito louco isso. Às vezes tem pessoas assim, não é menosprezando, diminuindo ninguém, pelo amor de Deus, tá? Por exemplo, hoje eu poderia ter 50, 100 assessorados. Eu não tenho, por não achar legal ter muita gente, porque aí a gente acaba não dando uma atenção para todo mundo, né? Mas é o que eu falo muito pro Jeff e pros meninos que trabalham comigo. Eu acho que para estar com a gente, não que tem que valer muito a pena, mas eu acho que tem que ter um brilho. Eu acho que a gente tem que acreditar muito na pessoa, tem que achar que essa pessoa pode prospectar, independente do segmento que ela queira. As pessoas nos ligam aqui todo dia querendo reality. E a gente é muito transparente. A gente fala: não é tão simples assim. Tem pessoas que já me ofereceram grana para eu pôr em reality. Não funciona dessa forma. Eu não sou um mestre dos magos que eu coloco. Não é assim. Né? O buraco é muito mais embaixo. Mas é o que você falou, é muito tato. Eu tenho muito isso, acho que hoje, de olhar e falar: cara, vai dar certo. Não vai dar, eu não vou te enrolar, não vai trabalhar comigo, eu não vou cobrar teu dinheiro mensal ali, assessoria, porque eu vou te frustrar. E eu não quero isso. Eu poderia falar: não, vou fechar 30 pessoas me pagando. Poxa, estaria benzão. Mas eu deixo de ganhar, mas eu também não quero enganar. Sabe? Eu acho que quem está hoje com a gente são pessoas que eu acredito, pessoas que eu tenho um carinho
muito mais do que como produto. Eu não vejo eles como objeto. Não vejo. A prova disso hoje é a minha amizade com o Gui Napolitano. A gente não trabalha junto, mas o amor que eu tenho pelo Guilherme é muito grande. E se fosse ao contrário, eu teria prezado o dinheiro. Porque o Gui Exato. rendeu grande também, né? E não, eu prefiro ser humano. Eu acho que a gente tem que ser humano em tudo, acima de tudo, sabe? Mas é o tato. É ter um feeling, olhar e falar, poxa, eu acho que aqui é diferente. Eu acho que aqui a gente consegue algo a mais, sabe? É isso, gente. Às vezes a gente tem. É que a vida é tão, muitas vezes, é tão rápida que a gente tem que se permitir escutar o que, que a nossa intuição está dizendo. É claro que chega uma hora Sim, que depois, quando você faz isso há muito tempo, você acaba ficando. O seu alerta está muito mais ligado, você está muito mais esperto para isso. sim, exatamente isso, exatamente isso. E a Roseli perguntou aqui também, Marcos, quem que você vai botar no BBB? Gente, não é assim, como ele falou. Não, Ele não gente. é assim, ó, vou botar Não. duas, vou botar três. Não é assim, gente, pelo amor. Quem dera, né, Marquinhos? Poxa, como eu queria. É assim, sobre o Big Brother ainda está muito distante, mas se Deus quiser, logo a gente fala de Big Brother, entendeu? Vamos torcer. É só o que eu posso falar. Ai, torcida a gente já tá demais. Não, e, gente, e tem uma coisa assim, eu falei isso pro Marcos há algum tempo atrás, eu tinha essa sensação de familiaridade muito grande dele, foi aí que ele me contou. Porque o Marcos, antes de virar essa potência no agenciamento de talentos, ele foi ator, como a gente já comentou aqui, e ele esteve em Malhação 2008, em Joia Rara 2013, em Amor à Vida 2013 também, participou do programa Sem Controle no SBT, inclusive da Praça é Nossa. Vendi Em picolé na Praça é Nossa, participei de vários quadros. E aí, por último, eu fiquei fazendo merchandise lá da Que Bom. Eu era um sorveteiro da Que Bom com o Carlos Alberto. E foi uma época que eu falo que foi assim, de todas as experiências que eu tive como ator, eu acho que trabalhar do lado do Carlos, sentar naquele banco e falar, eu tive essa honra, eu acho que é uma das coisas mais gratificantes da minha vida. Assim, eu falo que eu vou levar isso para sempre, sabe, Jorge? Porque assim, o Carlos é de um coração, uma generosidade e é muita referência para todo mundo, né? A Sim. praça tem muita credibilidade. E quando eu entrei na praça há 10 anos atrás, praticamente, que eu tive essa oportunidade, eu falava, cara, eu não acredito que eu estou batendo duas falas para esse cara que, meu Deus, o meu pai via, meu avô via, todo mundo via, e eu estou aqui hoje. Então, assim, de tudo que eu fiz, eu acho que a praça foi algo que marcou muito, sabe? Eu fiquei um ano lá, quase um ano, porque a gente gravava toda terça, e aí eles me colocavam, eu era do elenco de apoio, e aí eles colocavam participações nos quadros, e aí na época, no final do ano, entrou esse Merchan Que Bom, eu virei esse sorveteiro e só fazia o merchandise com o Carlos Alberto. Então, assim, fiz bastante coisa, Malhação foi muito legal, foi aonde na época que eu morei no Rio, conheci inúmeras pessoas, mas assim, acho que nas outras foram participações, de 2, 3, 4 capítulos, mas eu acho que a praça foi muito legal e o Sem Controle também. Não sei se todo mundo lembra do Sem Controle. Sem Controle foi um programa em 2007 que o SBT fez, que era dirigido pelo Henrique Zambelli, que tinha o Milton Levi, o Marquinhos do Que o Que, tinha a Dani Calabresa fazia o Sem Controle. E é um programa que durou acho que 8 meses no ar, até que o Silvio resolveu tirar. E aí eu fiquei no Sem Controle como elenco também. Fazia o filho do Milton Levi, que era um quadro que era uma delegacia. Eu era o filho dele, que era um delegado mais jovem e tal, que era o Cardozinho. Então era um personagem legalzinho, tinha umas piadas também, mas eu era bem novinho, então 2007. Não, é sensacional isso. Mas foi mais ou menos quando você deixou a praça é que você deu a virada da sua vida. Foi. Eu deixei a praça, era muito estável. Eu fui fazer faculdade de rádio e TV, porque eu queria muito televisão, mas eu falei, pô, trabalhar como ator é muito estável. Eu não tinha os contatos que eu tenho hoje. Hoje, para mim, eu acho que seria extremamente mais diferente. Inclusive, o Marinho, que é um amigo meu que hoje dirige as novelas do SBT, está aqui na nossa live, que é uma pessoa que eu respeito muito. E naquela época eu não conhecia o Marinho, eu ralava, não que agora seria diferente, mas hoje o meu trabalho como assessor me abriu pessoas, né? Me deu credibilidade para estar do lado dessas pessoas. E aí eu fui fazer rádio e TV, fiz rádio e TV, fui trabalhar na Rede TV,
Entrei como animador de plateia na Rede TV. Foi o rock da Rede TV. Fiquei 3 meses como animador e depois eu virei o gestor do setor. Eu era a pessoa responsável por marcar as caravanas. E aí eu saí da plateia, ficava na minha sala e eu quem contratava as caravanas. Aí eu saí da Rede TV também, fui para Bandeirantes, fiz a mesma coisa na Band, né? Pânico, Agora é Tarde, nos programas que tinham plateia lá. E aí em 2015 acabou Agora é Tarde, acabou o departamento de plateia que tinha lá dentro, que não tinha mais plateia. Saí e falei, cara, vou fazer o quê? Era também estável, financeiramente a gente sabe que não é tão bacana. Aí eu falei, cara, eu vou ser assessor. Eu não sou jornalista, né? Mas o que eu fiz? Peguei todos os contatos que eu tinha e comecei a bater na porta, com a cara e com a coragem. Comecei a acreditar que isso daria certo. E aí o meu primeiro cliente foi um jogador de futebol, que na época jogava no São Paulo, era goleiro de São Paulo. Ele me abriu todas as portas do mundo com outros jogadores, sou eternamente grato a ele. E aí foi onde tudo aconteceu. Porque aí um jogador começou a puxar o outro, eu comecei a frequentar o CT, o centro de treinamento, virei amigo de um, virei amigo de outro, e aí todas as portas foram se abrindo. E aí eu fui entendendo o que era isso. Só que assim, eu entrei no futebol sem entender do futebol na época. Eu não entendia, eu não tinha pretensão em cuidar de um atleta, né? E aí ele foi me ensinando, eu fui entendendo o que o assessor esportivo tinha que falar, tinha que fazer, como lidar com determinadas situações, e aí as coisas foram acontecendo. Só que eu sempre quis o artístico, né? Eu sempre quis o ator, influenciador, blogueiro, e aí foi aonde a gente começou a se encontrar e ganhar um corpo essa história de assessoria. Foi quando eu montei a MM, foi quando eu trouxe o Jeff para trabalhar comigo, foi onde as coisas começaram a ficar sérias, digamos, né? Todo mundo começou a falar do meu nome, aí eu falei, opa, peraí, tá dando certo isso, então vamos estruturar. É engraçado, né? As viradas que a vida vai dando. Muito. Isso é muito interessante por a sua inteligência emocional. De você amar o que você gostava do que você fazia. Muito. Você estava num caminho bacana, você estava conquistando, mas você teve uma sabedoria, uma iluminação de falar assim, olha, ator eu posso ser aos 90 anos. Sim. Se você resolver atuar, a hora que você quiser, quando... O Fernando Montenegro está em todas as minhas lives, porque eu falo, ela tem 90 anos, é uma potência de trabalho. Então, o Marcos, ator, vai estar aí com você e a hora que você resolver, que pode acontecer, pode não acontecer, mas se você resolver, mas você teve essa inteligência emocional de se permitir reciclar, de se permitir tentar, ousar, investir. Você mergulhou num abismo. Sim, exatamente isso. Vou virar assessor de futebol. Era tudo que você não tinha expertise. Nada! Eu nunca tinha assistido um jogo de domingo, eu não sabia nem o que era isso. Eu falava... Aí, quando eu comecei a ver que eu estava do lado dos principais jogadores, eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Ninguém entendia nada, Jorge, porque era muito aleatório e assustador. A galera me mandando mensagem, eu não acredito que você trabalha com fulano. Eu achava tão normal isso, eu falava, fulano? Tipo, não menosprezando, mas era normal para mim, porque eu não tinha esse amor por eles igual o Brasil todo tem. Então era muito... Eu não entendi o que era. Aí eu comecei a entender a grandiosidade da parada. Eu falei, cara, eu tô tendo credibilidade. Eu tô na casa do fulano acredita em mim. Olha que legal. E aí foi aonde as coisas foram andando. Aí eu fui entendendo aonde eu tava entrando, sabe? Aí eu fui entender essa loucura toda. E foi o que me abriu tudo, sabe? Eu falo que foi um divisor de águas na minha vida, assim, eterno, sabe? É incrível. Essa história eu acho muito incrível. E eu sempre fico pensando assim, sei lá, será que daqui a 5 anos vai dar uma outra virada de chavinha e a gente vai ver o Marcos virando diretor de cinema? Cara, assim, diretor eu não sei. Mas assim, como eu falei na revista, voltar a atuar é algo que eu quero muito, né? Eu não vou ser hipócrita de falar que não. Se aparecesse uma oportunidade, eu iria sim. Só que o meu foco hoje era fazer o escritório ganhar corpo, eu ter um time bom. Hoje eu tenho pessoas aqui que, se eu não estiver aqui, o escritório anda.
que têm a responsabilidade, têm o entendimento de saber o que é bom e o que não é, e que são de extrema confiança. Então, se ano que vem eu tiver uma oportunidade, por que não? Sabe? Olha, o rei do Fifi tá Eu perguntando, acabei de ver. seu Gui Napolitano, que não gosta de uma fofoca, né, seu Gui Napolitano? Exatamente, já está aqui. Já está aqui. Olha, não fizemos nenhuma fofoca, acredite. Nada, nada. Fofoca zero. Um dos fã-clubes do Bill, é o Razão Bill Araújo, fez uma pergunta bacana. Qual é o seu grande desafio enquanto assessor, enquanto gestor de talentos? Eu acho que assim, é sempre tentar entregar o melhor. Eu acho que assim, a gente sabe o que as pessoas às vezes querem ver. Eu quero sair da zona de conforto. Por exemplo, foi um desafio botar o Bill na Fazenda. Foi um risco botar o Bill na Fazenda. E quando o Bill estava no No Limite, eu falei, vamos fazer a Fazenda. Ele, você tá louco? Para. Eu falei, a gente vai. A gente vai conseguir, porque eu acho que você precisa disso. Então, eu acho que é sair da zona de conforto. É tentar ser ousado, tentar fazer algo que o mercado não faz. Tipo, cara, o Bill fez 3 reality em menos de um ano. Isso foi único. Então, para mim, estar do lado disso foi uma vitória. Ele fez os 3 maiores que existem no nosso país. Sim, sim. Então, é algo único. Sempre vão lembrar que o Bill fez 3 reality em 6 meses, cara, 7 meses. Então, é sempre querer algo a mais. É sair da zona de conforto e buscar o diferente, sabe? E ele é muito bonitinho. Ele, a última vez que ele foi para a roça, ele falou, estou no meu último reality. Eu acho. Eu acho. Um beijão, Gui. Obrigado por ter passado aqui, querido. Você é sempre muito atencioso, muito maravilhoso. Obrigado, Gui. O Gui é maravilhoso. É maravilhoso. E... Ai, menina, fizeram uma pergunta aqui que eu ia te perguntar. O que era? Ah, Jucimara Teixeira Anjo, também é uma menina que está sempre participando aqui com a gente. Ela pergunta por que o Arthur não foi para a Fazenda. Por que o Arthur não foi para a Fazenda? Tá, vamos lá. Primeiro que o Arthur saiu muito bem do Big Brother, quase chegou na final do Big Brother. Quase. E a gente quase. E o Arthur, profissionalmente, não que os outros não estejam. O Arthur está muito bem aqui fora. Uhum. O Arthur está agregado com grandes empresas. A imagem do Arthur está muito forte e o Brasil conseguiu saber quem era o Arthur por ele ter vivenciado 102 dias de Big Brother. Uhum. Então, assim, esse momento, não, para quê? Para que se expor? E assim, Jorge, falando agora, abrindo algo, para o Arthur ter ido para a Fazenda esse ano, teria que valer muito a pena financeiramente. Porque o que o Arthur rende aqui fora em 3 meses é muito maior que cachê, que muita coisa. Cara, então, não tem porquê. Não fechava a conta em nada. E nesse momento também, ele precisou trabalhar, ele precisou atingir os objetivos dele, ele mergulhou de cabeça em N coisas aqui fora, mas quem sabe ano que vem, daqui 1 ano, ou daqui 2. Não, eu acho que ele nem ia querer ir. Cara, o Arthur vinculou a imagem dele ao Flamengo. Exatamente, ele está contratado. Era o sonho da vida, era sonho da vida daquele menino que com 14 anos saiu da cidade onde ele morava em busca de um sonho aqui e ele realizou esse sonho. Olha que coisa mais linda, gente, você realizar um sonho. Então, assim, o pai do Lipe também está na live agora, tá? O Fernando? O Fernando. Um abração para ti, querido. Que bom. Então, assim, a gente analisou muito tudo isso. E não valeria a pena, por N fatores também, e ponto, né? Então, assim, diferente do Bill, não que o Bill não trabalhe aqui fora, claro. Mas era uma ideia de mostrar para o Brasil quem o Bill era. Era mostrar isso, ponto. O objetivo do Bill na Fazenda não era nem ganhar 1,5 milhão. Era mostrar para o Brasil o cara legal, o cara maneiro, tirar esse rótulo de desistente que criaram em cima dele. Não, e o melhor exemplo disso para mim são os meninos do Web TV brasileira. Sim. Porque no início, no meados do ano, na época de No Limite, eles não podiam ouvir falar o nome do Bill.
Porque Sim, eles são muito ácidos, assim como eu sou muito. também, eles são muito ácidos, eles são muito brincalhões, eles perdem o amigo, mas não perdem a piada. Sim, Hoje, há algum tempo atrás, a própria Tati Martins falou, gente, o Bill, pro Bill, a melhor coisa que aconteceu na vida dele foi ter ido para a Fazenda, sim. sabe? Ele conseguiu mostrar que ele não é só aquele garoto que se envolveu numa trama romântica horrorosa no BBB ou que precisou sair do No Limite, que era um programa que todo mundo apostava que ele ia vencer pela força, pela energia, Exatamente. entendeu? Então, para ele, foi maravilhoso. Quando você descobre que o cara dobrou Tati Martins e Marcelo Carlos, É acabou. que tá no caminho certo. 1 milhão é detalhe. Sim, exato. Então, para a gente, a maior vitória é essa. A gente abriu mão 3 meses de publi, que você sabe que realmente dá uma grana hoje no digital. A gente abriu mão de tudo e aceitou a Fazenda justamente com esse propósito. E desde o início eu falei, Bill, vai. Entra de cabeça erguida e mostra quem você é, porque eu tenho certeza que você vai conseguir e as pessoas vão entender quem é o Bill de verdade. Então, a nossa maior vitória, o nosso maior prêmio é esse. E se Deus quiser, ele chegando na final, independente se é quarto, terceiro, segundo, primeiro, o que for, já é a maior vitória pra gente. Exato, exato. Ó, o povo do Arthur... Olha, eu vou falar uma coisa para você. O menino para ter engajamento Muito, é muito. Eles esse são Arthur maravilhosos. Piccoli de Conduru. Agora não é mais Arthur Piccoli de Conduru, é Arthur Piccoli do Brasil. Então, assim, a Camila está perguntando aqui. Tem várias outras pessoas, mas eu vou falar, Camila, que Camila tem alguma novidade, alguma coisa que você possa contar em relação dele, que não tenha saído ainda? Tem Ou bastante ainda não coisa pode? vindo, tem bastante trabalho fechado. Ele fez hoje um trabalho de cueca, mas eu não vou falar marca, porque Já aí estão pedindo aqui. Oi? Estão pedindo a marca. A gente não pode abrir a marca ainda, mas semana que vem a gente pode abrir. E tem muita coisa vindo. Tipo, ele tem uma parceria muito legal com a Brahma, que todo mundo já sabe. Sim. Tem novidade com a Brahma vindo. E é isso. O que a gente pode falar é isso, até porque tem coisas que a gente não pode expor ainda. Claro. Mas tem muita novidade vindo. 2022 vai começar muito bem para ele, como ele merece, como os demais também merecem. E é isso. O que eu posso falar hoje é isso. E de geral, você já está prospectando alguma coisa para 2022? Independente de reality show, a sua cabeça já está movimentada? O que Marcos espera de 2022? Jorge, eu espero que 2022 seja um ano extremamente, muito melhor do que foi esse, mas esse independente do que a gente passou, do quanto a gente sofreu, do quanto foi pesado esse ano, né? Com tudo que a gente está vivendo ainda, eu acredito muito no próximo ano. Eu acho que as coisas já vão ter voltado ao normal se todo mundo ainda tiver consciência, tiver sabedoria, entender que a pandemia não acabou e todo mundo continuar se cuidando da forma que tem que ser. Muita gente já estão buscando influenciadores, enfim, para grandes coisas para o ano que vem. As TVs todas estão nativas de novo. Então eu acredito muito, cara. Eu acredito que seja o dobro do que foi esse ano, que já foi maravilhoso. Eu não posso reclamar de nada. Estou eternamente grato por ter conseguido sobreviver no meio de uma pandemia com o meu trabalho, onde foi um dos trabalhos mais afetados, que no começo eu não sabia como seria para ninguém. Então, assim, a gente já está prospectando, a gente trabalha até por volta do dia 20 de dezembro, depois a gente para e retorna lá para o dia 10 de janeiro. Mas, assim, estamos deixando o ano bem, fechando bastante coisa para iniciar com o pé direito. É isso. Galera, é o seguinte, tem muita pergunta específica aqui. A entrevista é com Marcos Moraes. Então, assim, em breve, daqui a algum tempo, alguns meses, eu vou tentar fazer outra live com o Arthur. E aí vocês perguntam tudo pro próprio. Entendeu? Porque a estrela hoje aqui é ele. Ele trabalha com muita estrela, mas a estrela aqui é ele. E, querida, eu quero te agradecer demais. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado por tudo. Pela credibilidade que você sempre me deu, pelo carinho, pelo respeito. Saiba que eu estou aqui sempre. O que eu puder fazer sempre como profissional e como amigo, como pessoa, eu estou aqui à disposição. E eu acho que o nosso trabalho é isso. Eu acho que no nosso meio existe muita rivalidade, né? Muito ego, muita soberba. E eu acho que isso não leva a lugar nenhum. Eu acho que o legal é isso, é ter essa troca, saber que hoje você me ajuda, amanhã eu te ajudo, e vamos dar as mãos e vamos sempre realizar algo com grandeza, com gentileza e com empatia acima de tudo, que eu acho que é o segredo da coisa.
É a pura verdade, querida. É isso. Eu acho que esse é o segredo do seu sucesso. Obrigado. Se tem um segredo, é isso. É você ter essa Obrigado. visão. Fiquei muito feliz com a matéria da revista. Ah, que bom. Muito feliz de verdade. E obrigado por sempre acreditar em mim. E o que eu puder fazer, tô aqui de braços abertos. E eu já estava doido para bater. Eu estava doido para bater esse papo há muito tempo. Que bom, fiquei muito feliz. Obrigado. Galera, obrigado todo mundo que participou. Obrigado mesmo. A live vai ficar salva para vocês poderem curtir um pouquinho mais dessa criatura maravilhosa. Gente, obrigado. Beijo no coração de vocês. Marquinho, beijo no povo todo daí, viu? Da Fica MN. com Deus. Tchau. Até breve. Tchau, galera.